Os satélites de mapeamento terrestre se tornaram ferramentas fundamentais para compreender um planeta que está em constante transformação. A partir do espaço, eles conseguem observar enormes áreas da superfície de maneira contínua, registrando mudanças que seriam praticamente impossíveis de acompanhar apenas do solo. Esses equipamentos ajudam a monitorar o avanço de desmatamento, o crescimento das cidades, queimadas, secas, enchentes e muito mais. Esses satélites também podem mapear estruturas que não conseguimos ver diretamente aqui na superfície, só com a visão privilegiada do espaço. Agora, os cientistas conseguiram aliar muitas tecnologias para fazer uma das descobertas mais incríveis, uma antiga civilização na Amazônia. No vídeo de hoje vamos entender essa descoberta simplesmente incrível. A floresta amazônica é simplesmente uma das regiões mais difíceis do planeta para realizar qualquer tipo de levantamento em grande escala. A floresta cobre uma área gigantesca, possui regiões praticamente inacessíveis e uma vegetação tão densa que muitas características do terreno simplesmente não podem ser percebidas por uma pessoa caminhando no solo. É justamente por isso que a observação feita de cima se tornou uma ferramenta tão importante para pesquisadores que tentam entender o que existe escondido nessa região. Imagens obtidas por satélites permitem simplesmente analisar áreas enormes de uma única vez. Em vez de explorar cada região individualmente, os pesquisadores da área conseguem procurar formas incomuns no terreno, diferenças na vegetação e padrões geométricos que podem indicar que determinada área foi modificada no passado. Imagine só uma pessoa perante uma área muito grande. Para um satélite isso não é nada, mas para essa pessoa ela é simplesmente uma formiga. Então achar qualquer coisa aqui da superfície é bem mais complicado. E é aí que entra a visão privilegiada dos satélites no espaço. Entre esses satélites de mapeamento temos o Landsat e o Sentinel-2, que foram construídos justamente para mapear a superfície terrestre com tecnologia de ponta. O Landsat, por exemplo, opera a aproximadamente 705 km de altitude, enquanto o Sentinel-2 fica a cerca de 786 quilômetros acima da superfície terrestre. Isso significa que esses equipamentos conseguem observar a Amazônia inteira estando a centenas de quilômetros de distância. E como eles passam rapidamente sobre as mesmas regiões, também é possível comparar imagens obtidas em momentos diferentes. Aos poucos, os pesquisadores conseguem montar uma espécie de quebra-cabeça gigantesco da floresta e identificar locais que apresentam características diferentes da paisagem ao redor. Mas existe uma limitação importante. Os satélites conseguem observar muito bem aquilo que está exposto na superfície. Porém, grande parte do solo amazônico está completamente escondida pelas árvores. Por isso, depois que determinadas regiões chamam a atenção nas imagens via satélite, é necessário utilizar também um sistema de mapeamento muito mais próximo do terreno. Um equipamento chamado de LiDAR, instalado em um avião capaz de disparar pulsos de laser através de pequenos espaços existentes entre as folhas. O avião em questão pode realizar esses experimentos a pouco mais de 1 km de altitude. Com milhões de medições por segundo, os pesquisadores conseguem reconstruir digitalmente o relevo existente abaixo da floresta, praticamente removendo as árvores de forma digital. Assim, aquilo que começou como uma observação de grandes regiões por imagens de satélite pode ser investigado com muito mais precisão. E foi quando o terreno escondido sob a Amazônia começou a revelar algo completamente inesperado. O primeiro passo nessas pesquisas da floresta simplesmente começam com as imagens via satélite, procurando regiões incomuns, com qualquer característica que fuja do comum. E foi assim que os cientistas identificaram primeiramente regiões que pareciam ter sido modificadas de forma artificial há bastante tempo, indicando que algo estava escondido abaixo daquelas árvores.
Tudo começou com algo que já vinha intrigando os pesquisadores há muitos anos. Imagens obtidas do alto mostravam formas geométricas espalhadas pelo sudoeste da Amazônia, principalmente no Acre, mas também em uma enorme faixa que se aproximava das atuais fronteiras com Bolívia e Peru. O problema é que aquilo que parecia áreas desmatadas provavelmente representava apenas uma pequena parte do que realmente existia. Onde a floresta permanecia intacta, as copas das árvores escondiam completamente o terreno, e uma estrutura gigantesca poderia estar ali sem jamais aparecer em uma fotografia convencional. Foi então que os pesquisadores partiram para uma segunda etapa muito mais poderosa. Em 2024, um avião equipado com LiDAR simplesmente começou a sobrevoar grandes extensões do Acre e do Amazonas. O LiDAR funciona de uma maneira muito simples de entender. Ele dispara pulsos de laser em direção ao solo e mede quanto tempo essa luz demora para retornar ao equipamento. É o mesmo princípio básico de outros sensores do mesmo tipo presentes em alguns celulares, utilizado para criar mapas tridimensionais de ambientes. A diferença é que nesse caso estamos falando de um equipamento extremamente mais poderoso, capaz de mapear quilômetros da floresta com enorme precisão. E aqui está o segredo dessa tecnologia. Quando os pulsos atravessam os galhos e as folhas, eles encontram, basicamente, a superfície real. E é aqui que a mágica acontece. O sinal refletido em diferentes altitudes, mas altitudes realmente muito pequenas, com precisão realmente incrível, conseguem criar um mapa tridimensional de forma digital, uma vez que a luz, dependendo da forma como ela reflita na superfície, chega ao sensor em tempos diferentes. E assim criamos um mapa do que existe abaixo das árvores. É quase como se pudéssemos apagar digitalmente a floresta, deixando visível apenas a superfície. E é justamente desse processamento que surgem imagens como essas que estamos vendo. Conseguimos ver claramente quadrados, círculos, retângulos, linhas e estruturas concêntricas. Algumas parecem literalmente desenhadas sobre a superfície. Algumas ranhuras escavadas possuem cerca de 9 a 13 metros de largura e podem chegar a aproximadamente 5 metros de profundidade. Foi aí que a dimensão da descoberta começou a mudar completamente. O novo levantamento por esse método registrou 432 estruturas e apenas 36 delas já eram conhecidas anteriormente. Ou seja, a esmagadora maioria apareceu quando a floresta foi virtualmente retirada das imagens. A área estimada desse conjunto passou de cerca de 60 mil para aproximadamente 183 mil quilômetros quadrados, abrangendo sobretudo o sudoeste amazônico do Brasil e alcançando os atuais territórios da Bolívia e do Peru. O resultado sugere que toda essa região pode conter algo entre 24 mil e 30 mil estruturas artificiais, das quais aproximadamente 2/3 estariam associadas ao período que os cientistas associaram ao chamado Akiri. Afinal, qualquer que seja o povo que viveu ali, eles não deixaram registros do seu próprio nome. Muitas dessas construções começaram a surgir há mais de 2.500 anos. A partir da quantidade de estruturas que poderiam estar funcionando simultaneamente e do número de pessoas necessário para construí-las, surgiu uma estimativa extraordinária. Essa região pode ter sustentado entre 1 e 3 milhões de pessoas em seu auge. Pois é, e tudo que começou com imagens feitas no espaço virou uma descoberta simplesmente fenomenal. É incrível imaginar que pessoas viveram naquela região há tanto tempo. Mas me conta agora aqui nos comentários o que é que você achou dessa história toda. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!